Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e chegamos à nossa quinta aula. Hoje a gente vai discutir alguns fatores determinantes para selecionar a mídia e também analisar um player muito importante que vai influenciar no nosso comportamento e até mesmo no plano de mídia, tá? O concorrente. Então é isso, pessoal. Chega de prosa e eu vou puxar a vinheta. Então, pessoal, alguns fatores que são determinantes aí na nossa escolha da seleção das mídias para o nosso plano. Primeira coisa, é fundamental a gente ter conhecimento dos meios, tá? Ou seja, qual emissora, qual empresa a gente vai atuar, até para a gente entender um pouquinho se compensa ou não colocar nessa variável, nesse meio. Cada meio tem uma natureza e uma característica própria, tá? Então a imprensa, a TV, cada um tem uma característica diferente e, consequentemente, a sua circulação, cobertura, tá? Como preço, peculiaridades de cada um e assim, exigências e assim sucessivamente, tá? Então, alguns fatores determinantes para a gente operar aí nesse mercado incrível. Primeiro, quem é o público visado? Ele ouve determinada rádio, ele assiste determinado canal, ele acessa determinada mídia ou rede social, enfim, a gente precisa entender quem é o público e aonde ele está. Isso é uma variável clara, tá? Depois disso, a gente vai para o âmbito da campanha. É uma campanha local só para uma cidade? Compensa eu fazer TV com mais de 145 cidades, por exemplo? Não, não compensa, então eu posso descartar essa mídia, eu já posso eliminar. Se é local, eu vou gastar com mídias locais, ok? Não preciso ir para outras cidades, a não ser que o produto seja supremo, que vai fazer as pessoas viajarem para isso. Se for regional, eu preciso pensar em perspectivas regionais, e aí também é conhecer fornecedores de outras cidades, e se for nacional, eu preciso trabalhar sobre níveis nacionais, sobre ações nacionais, perfeito? Outro ponto importante, a natureza do produto. Eu preciso saber se o produto ele tem uma característica sazonal ou não, o ritmo de compra das pessoas, tá? A frequência e a qualidade que deve ser demonstrada nas peças e nas mídias, perfeito? O quanto as pessoas querem ver em termos de qualidade o meu produto. Por exemplo, um comercial, uma ação aí de um creme dental. Compensa muito a rádio ou o cliente precisa ver, ou aquele prospect precisa ver o sorriso branco. É bom a gente refletir sobre isso. E também a gente não pode esquecer, já aproveitando o exemplo aí do creme dental, que alguns produtos ou alguns serviços possuem algumas restrições jurídicas. E a gente precisa estar atento aí para não cometer gafes e gerar aquela multa chatinha, né? A atividade publicitária do concorrente é algo bacana também que a gente tenha em mente, que a gente trabalhe, saber aonde o concorrente costuma anunciar, tá? Qual que é o volume, a presença desse indivíduo lá. A gente já vai discutir sobre o concorrente daqui a pouquinho, mas eu preciso entender o volume de presença que ele tem para saber se eu consigo competir ou não naquela mídia ou naquela finalidade. Então, é bacana. Será que compensa eu só me fazer presente? Será que de fato vai gerar resultado ou não? É bacana a gente entender isso. A natureza da mensagem, a mídia e a mensagem não pode ser desassociada de jeito nenhum. Tem que combinar o que você vai colocar no outdoor e tem que combinar a mensagem que você vai colocar no outdoor. Não tem outro jeito, você precisa tomar um certo cuidado na hora de escolher essa mídia. A oportunidade de usar determinada situação, tá? Vai acontecer um evento gastronômico em determinado local e você precisa fazer uma campanha para um restaurante. É uma oportunidade, talvez compense aproveitar. Então é importante a gente analisar isso também. A verba disponível que você tem, senão você cria um plano de mídia surreal, muito bacana, extremamente completo, mas o seu planejamento
financeiro não cobre nem um terço dele, daí ele precisa ser revisto, precisa ser replanejado, tá? Em especial, focando o máximo no objetivo da campanha. O tipo de distribuição, como é que você vai distribuir essa mídia, isso é um tanto quanto interessante também, e até pensar na distribuição do produto ou serviço onde as pessoas encontram. Por fim, mas não menos importante, a necessidade de influenciar revendedores, se houver. Perfeito, pessoal? Esses são alguns fatores determinantes na hora de escolher aí a seleção dos meios. Bom, e aí a gente não pode deixar de criar um espaço maior para analisar o concorrente. Pessoal, como é que a gente analisa esse cara? Tá? Primeiro a gente tem que saber quem são os principais concorrentes e começar a fazer uma leitura das suas estratégias, tá? E aí a empresa precisa começar a se perguntar o que cada concorrente está buscando no mercado, tá? O que impulsiona o comportamento de cada concorrente, por que ele está buscando aquilo no mercado, tá? Cada concorrente possui um conjunto de objetivos. Você pode ter aí concorrentes que buscam lucratividade, aumento na participação no mercado, fluxo de caixa, liderança tecnológica, liderança no atendimento, enfim, o universo de possibilidades é enorme, tá? Os fatores que moldam os objetivos dos concorrentes são porte, histórico, administração e situação financeira, tá? Finalmente, a gente precisa ficar claro que você sempre precisa monitorar a expansão dos seus concorrentes. E aí, eu vou colocar algumas questões sobre forças e fraquezas de concorrente. Vou usar um pouquinho do que o Arthur Little contou pra gente. A primeira variável, ele aponta pra gente que existem 6 posições para empresas competitivas no mercado, tá? A primeira delas são empresas dominantes, tá? São empresas geralmente que monitoram o comportamento dos outros concorrentes e possuem um amplo leque aí de opções estratégicas para combater. A segunda variável são empresas fortes, tá? É uma empresa que pode tomar alguma atitude sem prejudicar sua posição a longo prazo, independente das atitudes dos concorrentes. Temos também as empresas favoráveis. Essa empresa possui uma força que pode ser explorada em uma determinada oportunidade acima da média para melhorar o seu desempenho ou a sua posição. Nós temos também a empresa sustentável, o concorrente sustentável, que ele se sustenta no mercado, ele garante aquela posição, muito em virtude, porque o dominante ainda permite aquilo, ela fica ali no nível médio, mas ela também tem pouca possibilidade de aproveitar oportunidades do mercado. É uma empresa que naquele estágio, tá bom, ela só se sustenta. Nós temos uma empresa fraca, um concorrente fraco, tá? Que é uma empresa que ainda não tem um desempenho satisfatório, tá? Em contrapartida, tem potencial para crescer, tem potencial de melhorar. Então, ou melhora ou sai do mercado. E por fim, mas não menos importante, temos o concorrente inviável, que é a empresa que tem um desempenho insatisfatório e nenhuma chance de melhorar. São as 3 variáveis que a gente precisa entender de concorrente e controlar esse cara. Controlar muito, pessoal. Mas o que monitorar? Primeiro, os 6 tipos a gente precisa entender. Participação de mercado, ou seja, a participação desse concorrente no mercado-alvo, a gente precisa ter essa noção do que está rolando. O share of mind, que é o percentual de clientes que mencionam o nome do concorrente ou respondem as questões aí de acordo com o nome da primeira empresa que lhe vem à cabeça, à mente, qual é a empresa, e aí fala o nome do concorrente, ou seja, essa empresa está na cabeça do consumidor efetivamente, então é bom a gente entender isso. Participação de preferência, que é o percentual de preferência dos clientes em relação àquela marca, aquela característica específica. A gente tem esses dados por meio de pesquisa. E também a gente pode entender aí os padrões de reação de cada concorrente. Tem o padrão cauteloso ou omisso, que não reage com rapidez ou firmeza a movimentos do rival. Nós temos o concorrente seletivo, que reage somente em determinados momentos ou tipos de ataque. Nós temos o concorrente arrojado, que reage rapidamente
e com firmeza a qualquer ataque seu, e o concorrente imprevisível, que não existe um padrão. E ele simplesmente age, e eu costumo dizer que esse indivíduo é um pouquinho mais perigoso. Então, pessoal, a gente já conhece bem o concorrente. Na próxima aula a gente começa a entrar um pouco mais em estratégias e até mesmo selecionar mídias, já fazendo aqueles cálculos de audiência que a gente precisa ter, de impacto que a gente vai ter, como a gente vai medir. Já estamos avançando na disciplina e a prática está ficando cada vez mais viva entre a gente, beleza? Te espero na próxima aula. Um beijo para você e até a próxima. Fui!